mais um circuito de filmes para que a gente possa aprender mais e mais através de filmes, algo lúdico. E hoje trazendo um filme bem interessante. Eu já vou pedir para que você compartilhe essa live para mais pessoas. Eu acredito que em algum momento você que está assistindo assistiu esse filme, que é um filme antigo, de 1984, e houve uma sequência de filmes desse filme, né? O Karate Kid, né? Que é A Hora da Verdade, esse que eu vou falar hoje. Teve o 2, teve o 3 e também teve seriados também, Cobra Kai. Então conta a história, né, do Daniel LaRusso, que é um adolescente. Karina, seja bem-vinda. Que é um adolescente que muda de cidade junto com a mãe, e nessa nova cidade ele conhece, né, se encanta por uma outra adolescente. Só que essa adolescente é um ex de um valentão da escola. E esse valentão, ele faz artes marciais. Então ele sabe lutar. Então no primeiro contato ali, esse ex dessa menina já fica, né, pega no pé dele. Então toda vez, ou uma boa parte das vezes que eles se encontram, dá em briga. E Mireia, seja bem-vinda. Então assim, toda vez tem esse embate. Aí ele começa a questionar a questão da mãe, né, ter ido para essa nova cidade sem questionar a vontade dele. E por a condição deles não ser as melhores possível, né, e a menina, ela tá no nível de classe, né, classe A, né, há uma divergência aí, a princípio, mais dele do que dela. Ela aceita bem, tá? Ela poderia estar no ciclo que ela tem de pessoas que têm dinheiro, só que ela prefere o Daniel LaRusso. Nessa história, o Daniel conhece o Sr. Miyagi, né? Você que tá assistindo, eu acredito que vocês assistiram, né, o Karate Kid em algum momento aí, tá? Então, para você que chegou depois, é um filme de 1984, houve uma sequência, e esse Sr. Miyagi, ele traz os ensinamentos para o Daniel. O Daniel, ele quer aprender Karatê para se vingar. Tem uma parte nessa, quando o Sr. Miyagi decide treinar o Daniel, ele fala o seguinte: depende do motivo que você quer aprender o Karatê. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. E aí, trazendo para o aprendizado do dia a dia, qualquer coisa que você for fazer no seu dia a dia, ele pode ser bom ou pode ser ruim, de acordo com o motivo que você está fazendo, a razão de fazer aquilo. Então, é importante a gente se questionar a motivação, ou seja, motivo para a ação de fazer aquilo que você pretende, porque é isso que vai determinar se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Então, o Sr. Miyagi, sabendo da motivação do Daniel, que era se vingar, porque praticamente algumas vezes na semana ele apanhava desse valentão, porque existia essa coisa da ex-namorada dele. E aí, a partir desse momento, em algum momento,
esse Sr. Miyagi decide treinar, ele faz a ressignificação do Daniel, falando que o karatê ele precisa ter uma motivação maior do que vingança, porque a vingança é você cavar 2 sepulturas, ou seja, é algo que vai prejudicar. Você pode prejudicar o outro, mas também vai se prejudicar. Então, quando você tem essa consciência, essa lição, esse aprendizado, você não vai pensar em se vingar de ninguém, porque é algo que é como se fosse um veneno que você toma querendo que o outro morra, né? Mais ou menos nesse sentido a vingança. Então, todos os ensinamentos do Sr. Miyagi com Daniel LaRusso são muito interessantes, e eu vou relatar aqui para vocês esses aprendizados. Como é um filme mais antigo, eu tenho a certeza que você já assistiu esse filme. Eu quero que você comente aqui, deixe seus comentários sobre o filme, o que você lembra, né? Fale o que você aprendeu na época, né? Se você assistiu mais recentemente também, compartilhe a sua ideia, porque com a sua ideia, com a sua visão, você vai ajudar outras pessoas também, tá? Então, nesse momento, né, o Sr. Miyagi aceita treinar o Daniel e eles também vão participar da competição. E aí, a partir daí, a gente pode já começar a ter aprendizado. Eu vou relatar para vocês, tá? O que é que esse filme ele traz, né? É preciso você ter coragem e confiança em si mesmo para começar quantas vezes forem necessárias. E por que desse aprendizado? O Daniel, o que eu percebi dele? Em muitas vezes ele não tinha confiança nele. Ele não tinha confiança no que esse mestre, Sr. Miyagi, estava fazendo. Então, a dúvida, o medo, pode ser um componente que pode nos paralisar ou fazer a gente não conseguir alcançar aquele objetivo. Trazendo para a nossa vida a mesma coisa. Você quer passar no vestibular, você quer começar um projeto, abrir uma empresa, você quer fazer uma viagem, você quer melhorar alguma coisa na sua casa, e já faz tempo que você quer fazer isso e por algum motivo você não consegue. Então, aí você adia, né? Entra a procrastinação. Então, quando se fala de medo e não confiança em si, pode desencadear isso. Então, esse filme fala que é preciso você ter coragem e também ter confiança em si. E isso fará você aprender também coisas novas e amadurecer. Então, o Daniel LaRusso, ele também precisou amadurecer. Era mais fácil ele fugir, né? Teve um momento ali que ele estava nessa parte de fugir do que encarar. E aí, quando ele encarou junto com o Sr. Miyagi, algumas coisas amenizaram. E caso contrário, né? Se você não fizer isso que eu estou falando aqui, você vai estagnar, vai ficar estagnado. Então, é preciso você ter uma motivação para você sair do lugar, sair da zona de conforto. E além disso, você vai ter que lidar com dificuldades que fogem do seu controle. Então, esse filme ele já traz esse aprendizado, esse olhar. E uma outra coisa que eu achei bem interessante, um aprendizado e tanto, o Sr. Miyagi, ele começa, na hora que ele começa a treinar o Daniel, Marta, seja bem-vinda, ele vai trazendo atividades, pintura de casa, lavar carros, fazer algumas coisas no piso
da entrada da casa do seu Miyagi, só que de uma forma direcionada a um treinamento. Então, com esse treinamento, que não parecia um treinamento, o seu Miyagi, de forma indireta, ele estava treinando o Daniel o tempo todo. Quando chegou um dado momento desse treino dessa forma, o Daniel ele se irritou, achando que o seu Miyagi estava fazendo dele um serviçal, uma pessoa que estava ali para servir ele. Só que o que acontece aí? Era só o jeito dele treinar. Trazendo para a nossa vida, eu digo o seguinte: as situações da vida, acontecimentos, eles também são treinamentos para a gente. Parece que não é o treinamento, para algo que vai vir na nossa vida. Parece só algo aleatório, parece algo que está desconectado com as outras coisas. Mas se você começar a fazer a ponte, fazer a ligação das situações da nossa vida, você vai ver que existe, um treinamento acontecendo para coisas que vão vir posteriormente. Então, a lição que eu trago, uma das, é que tudo é treinamento. Você está sendo treinado para alguma coisa da sua vida. E isso, nesse momento dessa parte do treinamento de Daniel, fica muito claro isso. Então, é bem interessante também de trazer isso. Uma outra coisa que também serve de aprendizado situações adversas podem servir de combustível para o seu crescimento. Então, quantas situações que foram contrárias, que você pensou em desistir, seja por medo, seja pela situação em si, e você enfrentou e foi algo que fortaleceu você. Então, fortaleceu, fez você crescer, deu uma nova perspectiva de vida. Então, as adversidades, elas têm oportunidades aí disfarçadas. Uma outra coisa bem interessante haverá momentos em que você apanhará na vida. Você precisa aprender a sobreviver ou vai sofrer eternamente como uma vítima. Então é muito tendencioso para nós também nos colocarmos como vítimas da situação. Só que quando você se coloca como vítima, você perde a chance de aprender, você perde a chance de crescer, você perde a chance de sair da sua zona de conforto. Então é tendencioso, mas não existe ganho nessa posição. Então é preciso a gente filtrar esse momento para que de fato a gente possa estar na posição de sobreviver e enfrentar essas situações que aparecem na nossa vida. Um outro ponto bem interessante encontre um bom mentor e tenha humildade e aprenda com ele. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, é preciso a gente ter um mentor, um mestre, alguém que já está no estado avançado, para que a gente possa talvez pedir conselho, que a gente possa pedir um direcionamento, que quem sabe até treinar você. E a partir disso, dar uma clareza para os seus passos, para as suas decisões. Claro que você, dentro de você, você tem
as melhores respostas. Só que é preciso esse olhar de fora, esse mentor, para poder, de fato, facilitar algumas coisas nessa caminhada, nessa jornada. Um outro ponto de aprendizado é enfrente os seus medos. Como eu falei, o medo ele pode, em algum momento, te paralisar. A dúvida pode te paralisar. A falta de confiança em si pode te paralisar. Então são aspectos que nesse filme o Daniel LaRusso ele supera, ele tem a coragem, né? Ele realmente se expõe e aceita o desafio. Apesar, né, que quem em alguns momentos vai empurrar o Daniel LaRusso para enfrentar é o Sr. Miyagi. Outro ponto é se comprometer. Se comprometa-se ao objetivo, à meta que você estabeleceu na sua vida. Então é muito importante que a gente tenha esse compromisso, né? Pegando a questão do filme, o compromisso é aquela parte que eu falei que tudo parecia que não era um treinamento, mas o Sr. Miyagi ele estava treinando o Daniel. E ele não estava percebendo isso. E diante disso, a gente perceber isso e... Noela, seja bem-vindo. E ter o compromisso de fato. Estar 100% dedicado àquilo. Para que você tenha um resultado. Lipe, seja bem-vindo. Então, meu convite é você compartilhar essa live mais e mais para mais pessoas, porque é um filme e tanto, é um filme bom, gostoso de se assistir, apesar de ser mais antigo, né? Mas vale a pena, eu recomendo, né? Indico. E se você assistiu esse filme, pode compartilhar aqui a sua visão do filme. Outro ponto bem interessante de aprendizado é persista e trabalhe duro. O Daniel LaRusso e o mestre, né, Sr. Miyagi, ele tinham muito pouco tempo para treinar, mas eles foram muito intensos no treinamento. Então, pegando um pouco a visão do coach integral sistêmico, existe uma visão de imersão. Imersão é você mergulhar, por exemplo, você está querendo trabalhar na sua vida produtividade. Então você vai o quê? Vai ler livros em relação a isso, você vai assistir vídeos em relação a isso e você vai praticar essa produtividade. Você vai estar imerso, né, nesse processo. Então, você pode conquistar e ter mais resultados em um pequeno espaço curto de tempo, e ali você conquistar o que você quer, tá? Foi assim no filme, e é uma coisa que a gente também pode fazer, tá? E essa persistência é importante, apesar da adversidade, do medo, é importante a gente persistir. E o outro ponto é: seja ético e não vá trapacear. No filme há essa falta de ética da equipe da Cobra Kai. Eles em vários momentos não são éticos, trapaceia, e mesmo assim o Daniel ele se mantém ético, ou seja, apesar da outra parte não ser ético, você também pode se manter ético, porque isso de uma certa forma vai te favorecer, tá? Isso em qualquer tempo vai te favorecer. Então é um outro aprendizado que eu trago desse filme. E trazendo um pouco dos aprendizados do Sr. Miyagi, né, de uma forma mais recortada e pontual, o Sr. Miyagi ele traz também, ele fala o seguinte: se a raiz é forte, a árvore sobrevive. Ou seja, a raiz ele está falando que é a base.
Se eu vou construir uma casa ou um prédio, eu preciso fazer o alicerce, a base ali, para que essa casa ou esse prédio ele não desmorone, né? Então, da mesma forma, as coisas, projetos que a gente vai e nós, como ser humano, a gente precisa ter uma base, uma raiz. Se você acha que você não tem uma base, uma raiz, procure, né, fazer essa raiz se fortalecer, porque isso vai estar diretamente ligado ao seu emocional. Um outro ponto bem interessante que o seu Miyagi traz não existe um mau aluno, só existe um mau professor. Por que ele fala isso? Porque a equipe do Cobra Kai existia um treinamento com esse outro professor que ele falava assim, sem compaixão, né? E ele quebrava todo tipo de ética e os alunos seguiam o que o professor mandava. Então a questão não são os alunos que são ruins, é o professor que ensina e esses alunos vão seguir o que esse professor ensina. Uma outra coisa, outro aprendizado: se vem de dentro de você, é sempre certo, tá? Se vem em essência de você, é certo. Então, sabe aquela vozinha te indicando, te falando, isso aqui, aquela vozinha, tipo uma intuição? Pois é. Se ela vem de dentro de você realmente, se você está conectado com você, você consegue perceber essa vozinha. Outro ponto: luta sempre é a última solução para o problema. Então, o Daniel LaRusso, ele queria a luta como opção e como vingança. Já o professor Seu Miyagi não via isso como alternativa. Tá? Então é uma lição, né? Em vez de você relutar, brigar, talvez exista outra possibilidade, uma conversa, entrar em negociação, que seja uma melhor alternativa. Certo perder para o oponente, não perder para o medo. Isso é uma frase do Seu Miyagi. Ele está dizendo o seguinte: eu posso até perder para o oponente, mas não pelo medo. Não perder para o medo. Porque quando você perde para o medo, você nem de fato você entra em combate. Você nem entra, vamos dizer assim, no palco, no ringue, né? Você já perdeu antes mesmo de perder. Então, esse é um aprendizado. Outro aprendizado: se você procura se vingar, comece cavando 2 sepulturas. Eu mencionei no início da live e reforço aqui agora. Então essas duas, porque, como eu falei, quando você quer se vingar do outro, se prepare, porque aquilo vai te atingir de alguma forma. Não importa quem é mais forte, mas o mais inteligente. Ou seja, a força não é o que ganha de fato, mas a forma como você gerencia e manobra algumas coisas. A mesma coisa na época lá atrás, né, que até a lei de Darwin, que ele fala o seguinte: não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptáveis. Então, quem é inteligente, ele consegue ter essa habilidade de se adaptar, né, de fluir, né, é como se fosse uma água. Ele não tem um formato, a água ela vai sempre fluir em que formato for aquela situação. Outro aprendizado: para as pessoas sem amor no coração, viver é o pior castigo. Então não adianta você querer mostrar, ou talvez querer até tirar a vida dessa pessoa,
porque o viver já é um castigo para elas. O outro ponto: mentira se torna verdade só se alguém quiser acreditar. Aí tem aquela história também que as pessoas falam, né? De tanto uma mentira ser contada, passa-se a ser uma verdade. Né? Um outro ponto: quando sentir que a vida está fora de foco, volte ao básico, respire, ou seja, simplifique as coisas, ou até mesmo respire, porque a partir daí é o ponto básico para a partir daí você ter uma decisão melhor. Outro aprendizado: às vezes é melhor ficar incomodado de barriga cheia do que de barriga vazia. Então, gente, são algumas formas de aprendizados. E aí, trazendo uma última frase para que você possa refletir, o seu Miyagi fala o seguinte, e isso é para a sua vida, tá? É para a nossa vida. Ou o seu karatê é sim ou não. Se seu karatê é mais ou menos, ou ele está no meio ali, os outros vão te esmagar como uma uva. Ou seja, isso tem a ver com posicionamento. Se você deixa claro isso em palavras, em atitude, comportamento, é sim, sim, não, não. Isso facilita a outra pessoa ou a situação se posicionar também. Então, dentro do karatê, tem o mesmo ensinamento. Ou você é bom, ou você não é bom. Ou você se conecta com seu karatê, ou você não se conecta. Se você não se conectar e se você não for bom, você vai ser esmagado, você vai levar uma surra. Então, não tem espaço para dúvida. Ou você é, ou você não é. Assim também é na vida. E no momento que você tem esse posicionamento, você joga mais energia naquilo. Você se direciona mais, você tem mais foco. Você consegue, de fato, ir além do que está sendo mostrado e o que você também acredita, vamos dizer, em você. Então, assim, esses foram os aprendizados dessa noite. Se você quiser comentar sobre os seus aprendizados, se sinta à vontade. Toda quarta-feira eu trago aprendizados de filmes, né, para que você possa... Aceito também sugestão de filmes, se você tem algum filme em mente, você pode deixar no direct ou então até nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Lembrando que esse vídeo também vai para o YouTube. Se você não é inscrito no canal o Whindeson Moraes Coach, faça isso, né? O link está na bio. Se inscreva, curta, compartilhe. E para mim vai ser uma honra que você acompanhe, né, esse trabalho. O ponto-chave é o autoconhecimento, aprendizados, inteligência emocional. Dia de quinta-feira eu falo sobre psicologia, coach integral sistêmico, autodesenvolvimento, autoestima, tudo, né, desenvolvimento da inteligência emocional, tudo para que você possa, de fato, gerenciar suas emoções. E dia de segunda-feira, com um novo quadro, falando sobre ansiedade e depressão, só que um horário um pouco diferente, que é às 20h47, para que você possa estar acompanhando, né, esse assunto que é tão importante, ansiedade e depressão. Muita gente tem sofrido disso. Então, meu convite é que você também esteja na segunda-feira, nesse horário. E compartilhe, comente, deixe aqui abaixo sugestões. Fica com Deus. Até a próxima.